Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Te pedem paz, pra aliviar um
Fala família Semear, hoje nós temos um recadinho para vocês. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou pedido de prece, você pode entrar em contato com a nossa casa com esse número aqui que vai aparecer na tela. E se você quiser entrar no nosso grupo de divulgação, é só mandar uma mensagem lá que a gente te manda o link. Tchau! Beijos! Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Passando aqui, para dar abertura nessa palestra. Lembrando a todos que nesse mês de janeiro, por causa do recesso da produção da TV Semear, nós estamos retransmitindo, reapresentando algumas palestras, tá bom? Então hoje nós teremos aqui uma palestra que foi realizada no nosso mês das mães de 2023, tá? Foi com o nosso amigo Rubens Ferraz, lá do Chão de Flores, e ele trouxe pra gente o tema Maria de Nazaré. Foi uma palestra linda, com várias músicas, várias histórias, então vale a pena assistir, tá bom? Lembrando que no Semear está acontecendo reunião pública normalmente, tá bom? A reunião só não está sendo transmitida, mas convido a todos a assistirem, a estar aqui, aqui ou presencialmente lá no Semear, e convido vocês também para a próxima semana, que teremos aqui na TV Semear a palestra com o nosso amigo Rafael Camargos, lá da CEF de Planaltina. Tá bom? É uma palestra musical, foi muito interessante, muita música, uma história assim perfeita. Então eu espero vocês, tá bom? Após a palestra vocês ficam com o passe virtual. Uma boa noite a todos e até breve. Bom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós aqui muito felizes pelo convite. O tema é um tema bem vasto, né? É um tema que demanda um seminário, basicamente, porque o Espírito de Maria é por demais enorme. Mas eu vou tentar aqui traçar algumas recomendações para que a gente pelo menos saia daqui, nós aqui presenciais e os colegas aí no virtual, para que a gente possa ter em mente quem de fato é esse Espírito magnânimo de Mãe Santíssima. E meus primeiros momentos é a musicoterapia. E eu peço a Deus que me permita cantar essa canção, porque ela é um clássico, Ave Maria de Gounod. Que ela vai preencher o nosso coração, nossos pés. Virgem Imaculada.
com essa canção a gente começa o nosso tema, falando de Mãe Santíssima. E para falarmos deste magnânimo Espírito, Mãe Santíssima, nós precisamos relevantar em nós alguns conceitos de grande importância para que a gente possa compreender o pensar divino. E é como se nós estivéssemos imersos, profundamente imersos, basicamente fazendo a confabulação do hálito divino, ou seja, o fluido cósmico universal. Nós estamos para o fluido cósmico universal como o peixe está para a água do mar, o tempo todo envolto nele. E o hálito de Deus, este fluido cósmico, me faz estar tão próximo de Deus como a minha mão que eu a direciono para o meu peito. Um único pensar, eu trago a presença magnânima de Deus para junto de nós, por intermédio desse fluido cósmico universal. E estamos sob o influxo de uma lei divina que é impossível retardá-la, que é a lei do progresso. E esse fluido cósmico, ele foi caminhando, até chegar ao fluido princípio vital. E esse princípio vital, ele está presente em tudo que os nossos olhos vislumbram, nessa natureza maravilhosa que nós podemos comparar. E esse fluido, princípio vital, ele foi se desenvolvendo de tal forma que chegou a habitar a espécie humana. Lá na Gênesis, Deus, o evangelista fala sobre o sopro divino. A partir de então, nós passamos a ser seres pensantes do universo. O princípio vital passou a ser o princípio inteligente do universo. Nós passamos a ser criaturas divinas. E essa criatura, com o influxo dessa lei de progresso, estamos nos impulsionando da criatura para o Criador. Indubitavelmente, quer queiramos ou não queiramos, nós chegaremos um dia a estar face a face com Deus. Porque a lei do progresso nos impulsiona, nos conduz a esse propósito. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 96, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, respondem os espíritos, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Aqui chegaram. Porque a partir do momento que nós passamos a ser seres pensantes do universo, nós adquirimos 2 tributos fundamentais. O primeiro, da individualidade. Somos únicos. E o segundo, do livre-arbítrio. A gente é livre. Mas temos o influxo dessa lei de progresso que nos impulsiona. Assim como o ar que nós respiramos. Nós estamos o tempo todo, não conseguimos fugir dele. Ele está o tempo todo junto de nós. Essa vontade da criatura ao Criador está intrínseca dentro de nós. Forçosamente, nós seremos impulsionados a estarmos com Deus. É tão interessante essa lógica divina que Jesus, exercitando um cântico de Jesus, realizado na beira do mar da Galileia, que é o Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte de Jesus diz até aos amigos que se nós perdermos todos os escritos bíblicos, mas preservássemos o capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte, nós não perderíamos nada em progresso do cristianismo. Tal a importância do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele caracteriza a nossa caminhada rumo ao Criador. Como, por exemplo, a primeira bem-aventurança, nós, os pobres de espíritos, ou os humildes. Nós caminhamos e chegamos a ser pobres de espíritos, humildes. E a segunda bem-aventurança, os que choram. Nós sofremos ao peso da opressão
da prova e da expiação, mas não blasfemamos, não questionamos, não quebramos nada, nós choramos e resignado permanecemos. Aí, a terceira bem-aventurança, os mansos, os pacíficos. Nós aprendemos a olhar para o próximo, a levantar o próximo, a soerguer o ânimo de quem está à nossa volta. A quarta bem-aventurança, sede e fome de justiça. Nós passamos a ter justiça. A quinta bem-aventurança, os misericordiosos. Passamos a ser misericordiosos. Portanto, executores da compaixão. E aí, a sexta bem-aventurança, os puros de coração. E a característica dessa sexta bem-aventurança é que os puros de coração verão a Deus. E a sétima bem-aventurança, que é os pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E a única criatura que nós conhecemos, que foi designado como filho de Deus, é Jesus. E esse ser maravilhoso, esses espíritos de angelicais, esses espíritos puros, a qual Jesus faz parte, Maria faz parte, José faz parte. Esses espíritos puros, segundo Emmanuel, no livro Caminho da Luz, se reuniram por 2 vezes. A primeira para desprender da nebulosa solar a bola de fogo incandescente e ela ser imprimida no pensamento criador divino e hoje sermos o planeta que nós habitamos hoje. Eles se reuniram, fizeram toda essa magnânima coisa maravilhosa da natureza. E a segunda vez que eles se reuniram foram para decidir a vinda do próprio Jesus em nosso meio. O teor dessa reunião, o que se confabularam lá, nós não temos registrado. Mas Humberto de Campos é categórico. Nesse processo de vinda do Messias, espíritos puros, espíritos amigos, espíritos fraternos, misericordiosos, vieram junto. Porque Humberto de Campos, no seu primeiro capítulo do livro Boa Nova, ele fala para nós que a órbita planetária estava com um hálito de misericórdia, de compaixão, de júbilo, de admiração pelas artes. A sociabilidade entre a comunidade era muito visível, todo mundo era amigo, era uma energia belíssima e agradável nesse advento do nascimento de Jesus. Porque junto com ele vieram os discípulos, vieram tantos outros que antecederam Jesus. E Maria não pode estar fora dessa. Porque como eles vão se reunir para programar a vinda do Senhor, despreocupadamente, quem seria a mãe? E o Espírito Miramês, no livro Maria, ele fala com todas as letras, ensinando para nós quem era Maria, desde pequena. Já uma criança de cordata, uma criança amável, uma criança prestativa, uma criança pronta para cuidar e vier. Sempre com uma palavra de esperança, de ânimo, para dar à sua comunidade que ali ela vivia. Desde os 7 anos, assim ela tinha esse padrão de vida. Quando as mulheres caminhavam rumo ao poço para buscar o líquido precioso, diz o Ramati, esqueci, fugiu o nome do menino aqui. Eu vou lembrar. Ela foi buscar esse líquido precioso, e aí lá no ato de pegar a água, ela ouvia sempre as mulheres falando sobre a profecia de Isaías. Muito antes, Isaías já dava para nós a informação de que nasceria o Messias através de uma virgem. E não importa se o virgem aqui é moça, é menina, é virgem, sem conhecimento do ato sexual. Virgem. E nós vamos ver isso, porque o próprio Humberto de Campos relata aqui para nós isso. E é, no meu concepção de pessoa que raciocina, que tem inteligência, aceito como lógica e razão
das propostas de Deus para nós, a humanidade, que estamos sobre esse influxo da lei do progresso. E aí a gente verifica, né, que lá na conversa, Maria escutava as mulheres, sempre falava assim, gente, qual será a felizarda que vai ter a oportunidade de nascimento do Messias? Quem seria? E os doutos, né, os anciões lá daquela comunidade de Davi, já tinha a impressão de que Maria poderia ser uma propensa virgem a ser a executora dessa profecia. Porque ela era muito querida, ela era sempre admirada por todo mundo. E tinha uma sabiência, uma fala muito produtiva, muito gostosa de se ouvir. Então, os doutos já ficavam na iminência de poder ter uma das mulheres. Porque não era só Maria que era resguardada àquela comunidade. Como sabia-se dessa profecia, várias outras meninas também eram resguardadas para numa futura execução dessa profecia. E aí, nesse interim, um anjo aparece a Maria. E esse anjo não diz boa noite, não diz boa tarde, não diz bom dia, não diz nada. Ele simplesmente chega, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria perturbou-se, porque como quer usar essa saudação comigo? Por quê? Porque é um atributo de quem é puro. Nunca se coloca na condição de reverência ou de maior. Sempre se coloca abaixo. Então ela se espantou com essa saudação. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Aí o anjo diz, não tenhais medo, Maria. Encontrastes graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz o filho. Ele porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre as descendências de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, então, perguntou ao anjo novamente, como se dará isso, se eu não conheço o homem? E isso estava por volta de Maria entre 12 a 14 anos. Era uma jovenzinha. Né? Como se dará isso se eu não conheço o homem? Por isso eu creio que realmente Maria era virgem. Não tinha sabedoria desse assunto. Né? Não tinha concepção disso. E aí o anjo explica para ela, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha a pureza de Jesus. Filho de Deus. Quem é apto a ser chamado Filho de Deus? Quem fez a 7ª bem-aventurança. Porque quem está na 7ª bem-aventurança não chegou lá gratuitamente. Ele passou pela 1ª, pela 2ª, pela 3ª e todos os outros graus. Você não chega num grau superior sem ter passado por um grau inferior. Isso é da lei do progresso. É da lógica de se entender uma coisa. Não é? Então, Deus não criou os anjos. Os anjos se fizeram anjos. Os espíritos puros não foram criados puros. Eles se fizeram puros. Assim como nós, pelo influxo da lei do progresso, forçosamente chegaremos a ser um espírito puro. Quanto tempo dará isso? No livro dos Espíritos fala quanta encarnação vai ser preciso para a gente se encontrar na pureza de espírito. Não sabe-se. Porque nós temos o atributo do livre-arbítrio. E nós temos o atributo da individualidade. Cada um é cada um. Então, eu responderei por mim. Vocês responderão por vocês. Então, diante desse arcabouço de informação da era atual, do século XXI, nós temos muito para aproveitar. Queiramos ou não, esse influxo da lei do progresso nos leva a admirar o que a doutrina espírita ensina.
nos dá capacidade de entendimento, que os Espíritos falam da moral, da evolução da nossa moral. Nós entendemos o Espiritismo por conta desse crescimento do senso moral. Não é? Não é só ser intelectualmente instruído e capacitado. Você tem que ter no seu coração bagagem de moralidade. Portanto, quem está na doutrina espírita e absorve o seu conhecimento, seja glorificado, porque nós estamos num estágio um pouco melhorado. Porque nós já temos piedade. Esse é um sentimento que nós temos. Nós temos compaixão. Porque a gente se despede, se tira a roupa do corpo para vestir uma pessoa que está em agonia. A gente tiver 2 pães, a gente pega um pão e divide com o outro do lado. E assim vai as nossas práticas, de forma natural, intuitiva. Não foi a doutrina que ensinou a gente a fazer tal coisa. Nós o fazemos pelo prazer de levar a paz aonde havia tristeza, onde havia guerra, levar compreensão aonde há falta de compreensão, a oração de Francisco, né? Essa é demais. Tem um tópico também que Kardec coloca, que eu não vou ler, não vou mencionar, porque não dá tempo, nosso tempo é pequeno, mas é a revista de 1858, onde Kardec fala o papel da mulher. Né? Porque a gente está tendo vários enxertos de informação na sociedade e as mulheres estão perdendo espaço. E a grandeza do espírito mulher é tão profundo, que eu gosto de ler só esse tópico desse papel, que ele diz o seguinte, ó: a mulher deve ser simples no vestir. Ela saiu suficientemente bela das mãos do Criador para dispensar os atavios. Que o branco e o azul se unam sobre vossas espáduas. Deixai também que fluem em vós vestidos. Que se vejam as vossas roupagens estender-se através de vós numa longa esteira de gás, onde leve nuvem indica imediatamente a vossa presença. Uma mulher, quando ela se coloca nessa postura, a gente admira a suavidade, a brandura, a serenidade, o amor, a candura dela. Né? A criança, quando o primeiro rosto que vê é da mãe. E por isso a mãe é mais bela que o homem. Sempre, para a criança, a mãe vai ser um exemplo de beleza. Vai ser o norte, o começo da beleza. E é o começo da caminhada dela para o progresso, para se tornar um espírito puro, de coração puro. Aí, o último verso dessa passagem diz o seguinte: homens, sede úteis, e quando os pobres abençoarem o vosso nome, as mulheres vos serão iguais. Então formareis um todo, sereis a cabeça e ela o coração, sereis o pensamento benfeitor e ela as mãos liberais. Uni-vos, pois não só para o amor, mas para o bem que podeis fazer a dois, os dois juntos. Que os bons pensamentos e as boas ações realizadas por 2 corações amantes sejam elos dessa candeia de ouro e diamantes chamada matrimônio. Aí Kardec fecha o papel da mulher colocando o homem, porque nós nos completamos. O homem completa a mulher completa o homem. Por isso, Maria não podia ser Maria se não tivesse o papel fundamental de José. E José já era prometido em casamento de Maria. E Maria aparece grávida. José tinha direito de colocar Maria para ser apedrejada, porque era a lei. Mas José abandona Maria de forma escondida. Só os pais de Maria e José sabiam o que estava acontecendo. Aí por isso que o anjo Gabriel vai até José e anuncia-lhe a missão dele, que era conduzir Maria até o fim da tarefa dela.
E ele assim o fez. Ensinou até o ofício de marcenaria para Jesus. Jesus não precisou de nenhum outro ponto de ganhar o pão. Ele ganhava o pão com o suor do seu trabalho na marcenaria. Por isso é sempre uma incógnita. O tempo de Jesus de 12 aos 30 anos. Ninguém se sabe, não tem notícia. Não tem relato. Mas é fato, né? E Maria, José foi fundamental para Maria. Por quê? Depois Jesus, jovens, menininho, no colo ainda, José e Maria levam Jesus para o templo. E lá no templo tinha o Simeão. E o Simeão, vendo o casal entrando, sentiu no íntimo dele que ali tinha algo estranho. E ele foi até com ele. Quando olhou, viu que era o Messias. Pegou, pediu a criança, pôs a criança no colo, ergueu para o alto e disse: Senhor, pode dispensar o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação do mundo. E olhou para Maria: olha, que graça essa criança. Será a paz e a salvação do mundo. Mas uma espada de dor traspassará o seu coração. E de fato, eu acredito que nenhuma mãe, sabendo da trajetória de Jesus, porque ela viu o julgamento, ela é óbvio que Jesus não ia se permitir ser livre para o Barrabás ser crucificado. O fluxo de energia do amor do Cristo, como espírito puro, espírito perfeito, não permitiria tal coisa. A emanação dele falou assim: não, eu tenho que cumprir as escrituras. E ele foi condenado. E Maria viu, ouviu tudo isso e acompanhou para e passo todo o trajeto de Jesus. E ela ficava em oração. Imagina a prece de Maria, envolvendo Jesus para amenizar-lhe a dor, amenizar-lhe o sofrimento. Será que a energia de Maria não dava conforto e consolo para Jesus? Com certeza dava. E lá na cruz, ela viu ser o prego na mão, nos pés, erguer a cruz, deixar ele no madeiro. Em um dado momento, Jesus olha Maria e olha a João Evangelista. E ele olha para o João e fala assim: filho, eis aí a mãe. Mãe, eis aí o filho. A dádiva de nós hoje orarmos por Maria é porque Maria, aquele momento em que Jesus dá a ela essa incumbência de ser a mãe das mães. Por isso eu peço a todas as mulheres que vá para o seu quarto, né? Tranque a porta, confabule consigo mesmo e veja por que Deus lhe colocou mulher. Porque nós não somos homens. Você não é mulher. Mas tem uma razão para você ser mulher. Tem uma razão para eu ser homem. Nessa estrada do progresso, nós estamos sob esse influxo constante. O espírito não tem sexo, isso é fato. Mas a vida física, conforme Kardec, lá na revista de 1858, falou categoricamente: nós somos um completando o outro. Homem e mulher. Então, se eu estou homem, eu tenho que saber por que eu estou homem. Se eu estou mulher, eu tenho que saber por que eu estou mulher. E não lutar contra. Deus não errou em nosso estágio encarnatório. Deus não errou em nosso psiquismo. Está tudo certo. Nós vamos ver isso, né, no avançado da nossa palestra. Me avise aí, porque eu não consigo prestar atenção, que eu não enxergo ali o horário direito, tá bom? Aí, tem um episódio interessante que eu não posso deixar de passar. Que Maria teve o apoio de José. Maria acompanhou. José não, porque José faleceu antes disso, do acontecido. Ele nem viu a trajetória de Jesus. Ele faleceu antes. Maria teve sempre o apoio de João Evangelista e dos demais apóstolos. Mas João Evangelista foi o único que ficou fielmente lado a lado com ela. Os outros ficaram
à espreita, escondidos, porque era perigoso anunciar-se seguidor de Jesus. E aí nós tivemos a figura de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um doutor da lei, era um homem sisudo, mas, entretanto, um homem justo, porque ele só fazia a coisa porque ele se achava no direito de não deixar ninguém ir contra essa lei, que é uma lei de Moisés, é uma lei deixada pelos seus antepassados. E esse Cristo estava vindo fazer coisas contrárias. Então ele se achou no direito de defender a sua crença, a sua fé. E ele lutou ferro a fogo contra aqueles que eram do cristianismo, eram cristãos. E matou, fez atrozes. Inclusive Estevão foi o primeiro mártir, e etc. E esse Paulo, ele assumiu, quando ele entrou em si, na estrada de Damasco, ouvindo a voz de Jesus, vendo o clarão da sua glória, da sua grandeza, fica cego. E quem lhe restitui a visão? Ananias, a quem ele estava designado a matar. Aí quebra o orgulho, quebra a prepotência, e Paulo assume que ele estava fazendo tudo errado e passa daí então mudar-se completamente o seu modo de agir e aprender letra a letra das informações existentes. E passou a ser um fiel seguidor e divulgador dessa doutrina, aonde não tinha informação, ele estava ali presente. Uma igreja ele fundava ali, outra igreja fundava acolá, e ele era presente. Nós hoje somos herdeiros do Cristo, somos cristãos de fato e direito, em função desse belíssimo trabalhador da Boa Nova que é Paulo de Tarso. E aqui, um texto atribuído a Emmanuel, que infelizmente eu não tenho a fonte que eu peguei, e lá na fonte que eu peguei não tem, mas é de Emmanuel, e eu creio que tem tudo a ver. Esse texto fala que Paulo de Tarso, já prevendo o seu desencarne em Roma, que ele seria preso em Roma e forçosamente seria condenado à morte, ele não quis ir contra isso. Ele sabia que lá ia morrer, e aí ele fez a reunião de todas as igrejas e falava aos seus corações, falava a todo mundo, né? E abraçava todo mundo. E em Efésios ele teve um episódio mais interessante, porque lá em Efésios tinha Maria, que já estava aos cuidados de João Evangelista. E lá, na casinha de Efésios de Maria, era um lar onde os pedintes, as pessoas necessitadas, sempre tinham uma palavra amiga, um consolo, uma referência boa, um aconchego de mãe e filho. E todos seriam beneficiados. Ao ponto de um deles falar assim: tu és a mãe do meu Senhor, tu és a mãe santíssima. Por isso o apelido Maria, Mãe Santíssima, já desde essa época. E Maria, em Efésios, já velha, avançada em idade, quis ir ter com o apóstolo Paulo. E foi levada junto com João Evangelista. Chegou até ele. E lá, Paulo abraçou calorosamente Maria. Pegou-lhe a destra e deu-lhe um beijo afetuoso de filho. Olha só que legal. Paulo, ele sente o peso do mal que cometeu aos cristãos, mas sente em tudo a glória de receber o abraço filial da Mãe Santíssima. Né? Aí, nós temos aqui o retorno de Mãe Santíssima lá para as estágios do plano espiritual, né? Onde ela estava numa tarde de luar, a casinha de Efésios, a casinha de Efésios era a beira-mar. Então o clima do mar, a brisa do mar, a energia do mar vinha sempre em benefício, em apoio a ela. E aí, um pedinte chegou lá e disse assim para ela: olha. E ela tinha sempre notícia da perseguição dos cristãos, né? Você lembra dos cristãos que iam para as galés, ia lá para ser comida pelos leões? Ela tinha essa notícia. E todo ao cair da tarde, ela orava em benefício de todos esses que se declararam cristãos e estão sendo punidos por isso.
Aí diz o seguinte, ó. Então, num crepúsculo estrelar, Maria entregou-se às orações como que de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontravam em angústia com o coração por amor ao seu filho. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto e um pedinte. Mãe, minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recolhiam do seu carinho, venho trazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionado com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortou-a delicadamente, comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os seus devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que acalmava as dores secretas de sua alma saudosa, com bálsamos tão doçurados? Nenhum lhe surgia até então para dar, sempre para pedir algo. No entanto, aquele andante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvia outrora tempos daquela voz meiga, onde ela ouvia essa voz carinhosa? Que emoção era aquela que lhe fazia pulsar o coração tantas carícias? Seus olhos se emudeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Aí Jesus diz: vem, mãe, vem aos meus braços. E no que Jesus estende os braços, ela vê as chagas nas mãos e reconhece o filho querido. E ela começa a abraçá-lo e começa a palpar as chagas. A que está aqui abaixo do coração, a que deu o voto de Minerva, né, para a morte de Jesus na cruz, ela também viu as chagas. Olhou os pés, também viu. Ela quis se ajoelhar, característica de espírito puro. Quis se ajoelhar, Jesus a impediu. Chamou-lhe para cima. Ele se ajoelhou a ela e disse que ela teria que vir com ele, porque o pai dele quer que ela seja chamada rainha no seu reino, né? Aí tem uma outra passagem que eu acho que é fantástica, porque Maria, já desencarnada, um cortejo de anjos vieram buscar ela na pequena casinha de Efésios, e aí esse cortejo de anjos, já conduzindo ela às estalagens, ela deseja voltar à Galileia, rever o Tibérias, rever as localidades, e ficava maravilhada com aquele rio, com aqueles locais onde Jesus cantava o seu evangelho, onde Jesus enunciava o reino divino, onde Jesus curava, onde Jesus exaltava as pessoas. Ela ficava maravilhada. Quando os anjos vêm para ela e tentam levá-la de novo para o reino divino, ela recorda da mensagem, dos mensageiros que iam levar a mensagem para ela, dizendo sobre o sacrifício dos cristãos. E ela para tudo e fala assim: não, vamos lá. E ela vai até os escabouços, os calabrosos, onde os cristãos estavam ali acabrunhados, presos, prontos para chegar a Galés e receber o veredito de ser devorado pelos animais. A mulher raquítica, idosos, anciões, todos eles sofrendo as dores daquela opressão. Aí ela vislumbra e fala assim: que posso eu fazer? Que posso eu ter para dar de mim? Não tinha nada. Ela simplesmente abraçava um a um, sentindo a sua angústia, a sua dor. E aí, ela, num dado momento, ela disse: o jugo de Jesus é leve, o fardo é suave. É melhor estar com Deus do que fora dele, na ilusão do progresso humano. Aí ela se aconchegou a uma jovem que estava moribunda já, quase que desencarnada. Ela fala ao seu ouvido: canta, minha filha, canta, mostra a todos a alegria de sofrer em benefício do Cristo. E ela começou a cantar hosanas, reverenciando o sofrimento em amor a Cristo. E
Logo, logo, todos que estavam com ela começaram a cantar também esse canto. E eles entraram para admiração e espanto do povo que esperava uma coisa mais. Vendo todo mundo cantando e sendo devorado pelos leões. Né? E aí, se me permitirem, mesmo, porque eu acho que o tempo meu já está quase esgotado, eu queria deixar uma canção que me foi revelada num culto no lar, chamado Ave Maria também. E essa canção, eu chamo de tributo a Maria. Porque é assim que a gente tem que ter. Nós espíritas, né? Nós que já temos o senso moral, nós que não temos dúvida do caminhar de Maria, que ela hoje é digna de ser se colocada como rainha das mães. Aí eu quero cantar essa canção. E aí eu finalizo, passo a palavra a quem vai fazer a prece, para a gente fechar. Tributo a Maria.
A paz de Deus esteja nesse ambiente. Seja bem-vindo à sala de passe virtual da Fraternidade Espírita Semear. Esclarecemos que o passe tem por propósito auxiliar na recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, ocorrem trocas de energias físicas, mentais e espirituais guiadas pelo mais puro dos sentimentos, o amor. Esclarecemos ainda que essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Dessa forma, o passe deve ser utilizado quando houver necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento, daremos início à aplicação do passe. Por favor, pedimos que em um ambiente tranquilo se coloque de forma confortável, feche os olhos e respire de maneira branda e serena, para que dessa forma possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Senhor Jesus, irmão amado, o qual nos sintonizamos nesse momento, mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre todos nós os fluidos salutares e benéficos necessários ao nosso reequilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me amparem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que os nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um em que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa celebrar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar nossos ambientes de trabalho, visitando a cada canto, levando a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada evolutiva. Nesse momento, em que estamos chegando nos momentos finais do nosso passe, convido todos vocês para fazermos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse momento, calmamente, abre os olhos, retrocedendo ao nosso ambiente em paz e com vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais dessa casa, damos graças a Deus, a Jesus, e que assim seja.
Obrigado, Senhor.